Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para o que o não conhecesse. Versículo 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Versículo 18. E, respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi o homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Versículo 22. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e essas coisas entrassem na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. Versículo 29. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ali ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, glória a Deus. Mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles
lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua palavra que foi lida e será ministrada ao nosso coração. Que seja Teu Espírito Santo a falar conosco nessa noite. Que a Tua palavra, meu Pai, gera transformação no nosso coração. Oh Deus amado, nós queremos ver a Tua glória aqui neste lugar. Nós esvaziamos de toda a nossa razão humana, Senhor, para que o Senhor possa manifestar com Teu poder e glória do nosso meio. Visita os nossos corações, alegra o nosso coração. É noite de celebração, é noite de celebração. Abre seu coração, aleluia. Em nome de Jesus nós te clamamos, Senhor, manifesta no nosso meio. Aleluia, aleluia. Assentados. Glória a Deus. Hoje nós vamos relembrar um fato mais extraordinário que aconteceu em Jerusalém: a ressurreição de Cristo. Jesus havia falado com seus discípulos que ele iria morrer, que ele iria passar pela crucificação, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E os discípulos guardaram essa promessa. Vamos imaginar esse dia maravilhoso, o tão chegado terceiro dia. Aleluia! Como que estava o coração dos discípulos naquele dia? Com certeza com uma grande expectativa. Hoje é o terceiro dia. Será em qual momento que ele vai ressuscitar? Como que será? Para quem ele vai aparecer primeiro? Quem vai ser o privilegiado de ver primeiro? Alegria, coração queimando, uma grande expectativa. Nós estamos falando de Jesus, o Rei dos Reis, o que venceu a morte. Aleluia! O que te escolheu, o que te salvou. Ai de nós se não fosse Ele. Ele nos escolheu e nos chamou para estar aqui essa noite, amém? Glória a Deus. Nós estamos falando de um Jesus vivo, que não ficou preso no madeiro. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Estou falando de um fato extremamente maravilhoso. Mas, mesmo acontecendo esse fato maravilhoso, extraordinário, tinha 2 discípulos que não estavam com a chama acesa. A chama estava apagada. Decepcionados. Será por quê? Qual o motivo da decepção? Escolheram distanciar logo no terceiro dia. Logo no dia dessa maravilha, eles decidiram distanciar de Jerusalém. E no mesmo dia que aconteceu esse milagre, no mesmo dia em que Cristo ressuscitou, 2 discípulos decidiram distanciar de Jerusalém. Não tiveram paciência para esperar. Decepcionados, magoados. Por que distanciar? Por quê? Eles distanciaram aproximadamente 11 quilômetros para uma aldeia chamada Emaús. O que teria em Emaús? O que teria lá que seria mais extraordinário do que a ressurreição de Cristo? O que teria lá? Começa a refletir. Estou falando de uma aldeia. Não era um lugar grande não, meus irmãos. Era um lugar pequeno. Era um lugar pequeno, mas foi suficiente para atrair 2 discípulos de Jesus. Cuidado. Cuidado.
aquilo que às vezes você acha que está pequeno, que está tirando a sua atenção de Jerusalém, cuidado. Você pode se perder no caminho. Vigia. Eles não vigiaram. Era um dia de celebração. E em um dia de celebração é uma grande festa. Há muita alegria. Aleluia. Havia no coração daqueles outros discípulos uma comemoração. E os dois começam a distanciar. Começam a seguir o caminho deles. E eles começaram a conversar. Uma caminhada, né, de 11 quilômetros. Não é uma caminhada tão pertinho assim para andar a pé. Então seria um pouquinho mais difícil. Mas eles começam a caminhar e conversar. E começaram a falar dos acontecidos de Jerusalém. O Jesus Nazareno, o profeta, que falou que ia morrer, que ia passar pela crucificação, mas que iria ressuscitar no terceiro dia. Mas até agora nós não vimos. Fiquei sabendo que algumas mulheres foram até lá no sepulcro, não viram ele lá. Mas nós não temos certeza. Misericórdia. Misericórdia. Nós precisamos ter certeza da promessa de Deus. Convicção. Se Jesus falou, está falado. Por que nós vamos debater? Ele falou: eu vou ressuscitar no terceiro dia. Pronto, acabou. Mas eles não, preferiram a ficar desanimados, decepcionados e contradizer com aquilo que estava acontecendo. E eles dialogando, falando do Jesus Nazareno, profeta. Até agora nós não vimos. Eles ficaram decepcionados porque eles não souberam esperar. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Toda precipitação te leva a lugares complicados. Não podemos precipitar. Aguarde a promessa de Deus, meu irmão. Aguarde a promessa de Deus, minha irmã. Não se precipite, larga a ansiedade. Confia no Senhor. Confia naquilo que Ele falou. Então, dialogando, caminhando, de repente, quem vai cruzar o caminho desses dois discípulos? Ele que venceu a morte. Aleluia! Ele que venceu a morte. Ele começa a andar com aqueles dois discípulos. E ele chegou lá e ele não se apresentou como Jesus. Vamos ver se eles vão me reconhecer. E vai caminhando. Eles continuam dialogando. E ele fala para eles: de quais palavras que vocês estão falando? Qual é esse assunto que vocês estão falando? Me explica um pouquinho. Eu quero entender a razão de vocês estão caminhando aqui e qual é o assunto que vocês estão falando. Eles começaram a falar para o próprio Jesus. Começaram a falar para ele. Estamos falando de um Jesus Nazareno que falou que ia ressuscitar. Ele fez grandes obras. Mas até agora nós não o vimos ressuscitado. E começaram a falar. E Jesus, com seu amor perfeito, aleluia, com sua graça. Foi por isso que ele foi lá na cruz, porque ele queria derramar graça, favor imerecido sobre as nossas vidas. E Jesus ali com muito cuidado, com muito amor. Ele não chegou ali para xingar eles, mas ele chegou ali com muito amor. Sabe o que Jesus foi fazer naquele caminho? Resgatar discípulos, aleluia. Essa noite é noite de resgatar discípulos, aleluia. Talvez você esteve distante da casa do Senhor. Ele te resgatou essa noite, aleluia. E naquele diálogo, eles começam ali a falar, e o Senhor começa a ouvir. O Senhor pergunta de quem estava falando. E o Senhor começou a falar das Escrituras. As palavras que saíam da boca de Jesus era palavra de salvação, de eternidade. Oh, que glória a Deus por isso. E aquela palavra de Jesus começou a entrar de novo no coração daqueles discípulos. E eles foram dialogando, andando com Jesus, ainda
não conhecendo o que era Jesus. Eles teve coragem de falar para Jesus assim: sendo peregrino, você não sabe do que está acontecendo lá em Jerusalém? Já imaginou? Eles falando para Jesus, caminharam com Jesus, mas não estavam identificando quem é Jesus. Hoje a nossa geração está perdendo a identidade de Jesus. Sabe por quê? Porque está distanciando de Jerusalém. Jerusalém, lugar de paz. Não distancia de Jerusalém. Mas eles distanciaram. Foi perdendo a paz. Quem está decepcionado, triste, abatido, está perdendo a paz. Porque está distanciando de Jerusalém. Então eles falam para Jesus: você não sabe. E o Senhor começa a falar: honestos, tardio de coração, os profetas já profetizaram, vocês não estão crendo nem nos profetas mais. Misericórdia. Olha a condição espiritual de discípulos que se afastam de Jerusalém. Nem nos profetas mais eles estavam crendo. Mas o Senhor continuou, não abandonou não. E aquele diálogo gostoso, ouvir Jesus falar, não é ouvir qualquer voz. A voz dele é suave, doce, vai entrando nos nossos ouvidos, vai entrando no nosso coração, vai entrando no nosso ser e começa a nos constranger. Quando nós começamos a andar com Jesus, nós não queremos distanciar, nós não podemos distanciar. A presença dele traz tanta segurança, a palavra dele para nós traz tanta segurança, que nós queremos ele bem pertinho de nós. E aquela caminhada foi longa, claro que foi longa. Repetindo, eles estavam a pé e andando, às vezes já cansados, mas chegando rumo ao destino deles, indo até o rumo dessa aldeia. Quando chegou na entrada, para entrar naquela aldeia, Jesus fez como que se fosse embora. Então tá, vocês escolheram? Vocês querem voltar para Emaús? Essa é a escolha de vocês? Então vai. Como que Jesus foi despedir deles. Eles começaram para entrar, mas olhou que Jesus ia partir, o coração doeu. Aleluia. Que nessa noite o nosso coração possa doer de saudade dele. Aleluia. Eu não estou falando de uma história que ficou presa na cruz. Estou falando de algo revelado do céu, um projeto de salvação, de eternidade. É sobre isso que eu estou falando. Então o coração deles ali naquela hora, como que doeu. Como que nós vamos deixar ele embora? Está tão gostoso esse diálogo. Está tão bom conversar com ele. Como que nós vamos deixar ele partir? Vamos convidar ele para entrar? Quem sabe ele entra na nossa casa. Aleluia. Convide ele para entrar, minha irmã. Quem sabe hoje ele entra na sua casa. Convide ele para entrar, meu irmão. Quem sabe hoje ele entra na sua casa. Uma coisa eu te garanto: se Jesus entrar dentro da sua casa, a sua casa não vai ficar da mesma forma que é. Sabe qual casa que eu estou falando aqui, ó? Coração. Não vai ficar da mesma maneira que está. Hoje você tem oportunidade de convidar ele para entrar. Ô Senhor, entra na minha casa. Eles falaram algo tão lindo. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Já se faz tarde. O inimigo pode atacar. E nós sentimos tanta segurança de andar com o Senhor, que nós temos medo de ficar sozinhos. Sozinhos nós não vamos dar contas quando o inimigo for atacar. A noite se aproxima, as trevas se aproximam. Como lidar com isso tudo sozinhos? Nós estamos diante das trevas, esse mundo, tanta coisa acontecendo. Você consegue superar tudo sozinho? Você consegue superar tudo sozinho?
Será que você é um super-homem? Será que você é Mulher Maravilha? Que não depende dele? Que não precisa dele? Vamos abrir nossos olhos. A Bíblia fala que esses 2 discípulos estavam como que os olhos fechados. Claro que está com os olhos fechados. Quem vai deixar uma celebração maravilhosa, extraordinária, para voltar para um caminho pequeno? Para voltar para a velha vida? Quem vai querer voltar para o sofrimento? Quem vai querer voltar o vazio da alma? Pelo amor de Deus, quem vai querer fazer uma escolha tão boba dessa? Fica em Jerusalém. Fica no lugar de paz. Na casa de Deus há fartura de pão, há alimento para nossa alma. Há uma fonte que vem do trono de Deus para saciar nossa sede. Na casa de Deus nós temos tudo para suprir as nossas necessidades. Não vale a pena voltar para Emaús. Qual é seu Emaús? Aonde você está se perdendo novamente? Talvez Emaús é seu trabalho. Talvez Emaús é a vaidade. Talvez Emaús é a prepotência. Volte para Jerusalém. Volte para Jerusalém. Volte para Jerusalém. E aqueles discípulos convidam Jesus para entrar. E que não é surpresa para nós, que estamos falando do Rei da Glória. Aleluia. O que ele fez? Entrou na casa dos discípulos. Eu quero até ler com os irmãos. Aleluia. Lucas 24, versículo 28. Aleluia. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Que festa, né? Quando Jesus entra. Mas Jesus entrou para resgatar. Jesus entrou, não foi para concordar com o que eles estavam fazendo, não. Jesus entrou para abrir os olhos espirituais. É para isso que ele entra na nossa vida, para abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Aleluia. E acontecendo o quê? Estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? Jesus entrou, sentou à mesa com eles, partiu o pão. É na comunhão. Comunhão. Mesa fala de comunhão. Ele partiu o pão. E no momento que ele parte o pão, algo maravilhoso aconteceu. Abriram-se-lhes novamente os olhos. E eles olharam, conheceram que era Jesus. Aí o Senhor desapareceu. Com certeza agora que o coração deles ficou apertado. Jesus estava andando com a gente, conversando conosco. Nós não estávamos reconhecendo. Agora que ele abriu nossos olhos, que nós vemos ele desaparece. Como assim? Com certeza que agora que o desejo do coração deles ficaram ainda mais querendo que ele ficasse ali com eles. Mas Jesus naquele momento parte o pão, abre os olhos, e o sobrenatural começa a acontecer. O resgate. É noite de resgatar discípulos. No momento que Jesus parte o pão, abre os olhos, começa a acontecer o resgate.
Eles precisavam entender que tinha que voltar. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. É pelo meu espírito. Quem faz a obra no nosso coração é o Espírito Santo. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele na nossa vida. Aleluia. E eles olham, ficam maravilhados com tudo aquilo. E quando eles ficam maravilhados, outra coisa acontece. Eles começam a lembrar daquela caminhada ali, conversando com Jesus. Você observou? Na hora que ele falava das Escrituras, do Evangelho, da palavra, o nosso coração ardia. O coração deles começou a arder quando eles estavam lembrando da palavra de Deus. Aleluia. Quanto tempo você não lê a palavra de Deus? Quanto tempo você não retém a palavra de Deus dentro de você? Quanto tempo? Quanto tempo? A vida desses discípulos só mostra para nós uma coisa: estar também num lugar de qualquer jeito não adianta não. Ou estar de coração aberto, de olhos espirituais abertos, ou senão não adianta nada. Nada. Entra, sai, vai embora, senta, do mesmo jeito. Nada acontece. Nada acontece. Precisamos ler a palavra. Precisamos da presença de Jesus perto de nós. Nós precisamos. E ali então o coração deles ardeu. Seu coração arde quando você lê a palavra? Seu coração arde? Seu coração arde quando você lê a palavra? Se não arder, tem alguma coisa errada. Porque a palavra é viva. Não é um livro qualquer, não. Quando nós abrimos a Bíblia, ela é boca de Deus para falar o nosso coração. Por isso que tem que arder. Ela é boca de Deus. Quantas vezes nós estamos angustiados, aflitos, que nós abrimos a palavra, que nós abrimos a boca de Deus, aleluia, e o nosso coração arde. Aleluia. Leia mais a palavra. Volte para Jerusalém. Senta na mesa com Ele. Senta na mesa com Ele. Ele quer te dar pão. Quando Ele te dá o pão vivo que desceu do céu, a palavra revelada, os seus olhos espirituais vão abrir. Aí o que aconteceu? Vamos voltar. Jamais poderemos continuar aqui. Com certeza bateu um arrependimento. O que nós estávamos fazendo? Um dia de celebração e nós voltando para trás. Lembra que eu falei no início? Emaús não era um lugar grande, era uma aldeia pequena. São as pequenas coisas que te distraem. São as pequenas coisas que me distraem. Precisamos ficar atentos. Nós estamos reunidos aqui essa noite. Vamos imaginar que os discípulos estavam ali reunidos para falar da ressurreição de Jesus. E o coração queimando, ardendo. Uma festa, uma celebração, uma alegria. Aguardando em qual momento Ele vai aparecer aqui. Aleluia. Para nós hoje, não será qual momento que Ele vai aparecer aqui. Antes de nós chegar, Ele já estava aqui nos aguardando. Porque quando nós entramos aqui, Ele marcou o encontro conosco. Então Ele já está aqui. Se o seu coração não está ardendo, se você não está sentindo a presença dEle, porque seu coração está fechado, como estava o coração daqueles dois discípulos, porque seus olhos estão fechados, como estavam fechados os olhos daqueles discípulos. Então Ele está aqui. É noite de celebração. Eu estou falando de um Jesus vivo, ressurreto, que tem poder. Ele possui todo o poder para curar, salvar, libertar. Cada um tem uma visão de um jeito. Eu particularmente, eu não gosto quando se nomeia, dê um título para culto. Sabe por quê? Porque eu acredito que em um culto
o Senhor pode operar libertação, cura, salvação. Ele age de várias formas e de várias maneiras. Um exemplo, talvez hoje nós queríamos nomear esse culto, um culto de libertação. Mas quem sabe você o que ele quer fazer? Quem somos nós para querer limitar o agir de Deus? Às vezes você entrou aqui precisando apenas de adorar. Através da adoração você já foi liberto. Ou você precisaria dessa palavra, eu não sei, quem sabe é o Senhor. Ou talvez você entrou aqui e precisaria de um abraço. Quando nós estamos com o nosso coração queimando, quando nós estamos em Jerusalém, um abraço cura, sabe por quê? Que quando você vai abraçar o outro, você vai abraçar como Jesus estivesse abraçando. Então, quando nós estamos em Jerusalém, nós temos o entendimento, o discernimento, que em um culto pode ter várias ações do Espírito Santo. Desde o momento que nós colocamos os pés aqui neste lugar, e a presença dele chegou, a glória dele chegou, esse ambiente não passa a ser mais natural. Agora você senta na cadeira, olha para o ventilador, olha para o relógio, olha para mim, olha para a parede, olha para o púlpito. Pelo amor de Deus, é muito mais além do que isso. Culto não é isso não. Culto é o culto que Isaías viu, aleluia. Aleluia. Culto é o culto que Isaías viu na eternidade. O profeta Isaías teve uma visão maravilhosa e ele relata assim, ó: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, aleluia. Serafins voavam de um lado para o outro. Isso é culto. Você quer ver um culto de 4 paredes? Ou você quer ver o Senhor sentado num trono, alto e sublime trono? Ele viu, porque estava em Jerusalém. Ele viu porque o coração dele estava queimando. E ele ouviu mais. Ele ouviu uma canção que os serafins estavam fazendo naquele momento. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Abre comigo em Isaías 6. Aleluia. Isaías capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Deixa Deus falar o seu coração. Aleluia. Aleluia. No ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. Seus olhos estão vendo o rei? Isaías relata: os meus olhos viram o rei dos reis, que venceu a morte. Aleluia, aleluia. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Isso é um culto na eternidade. Isso é um culto além das 4 paredes. Ficar em Jerusalém é olhar para aquilo que é eterno. Ficar em Jerusalém é cultuar verdadeiramente a Deus. Quando ele vê ao louvor: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, um serafins pegou uma brasa viva do altar, glória a Deus,
E aquela brasa viva que ele pegou ali do altar, ele foi e tocou nos lábios de Isaías. Aleluia. Tem uma brasa viva hoje. Não está saindo desse altar de madeira, não. É lá da eternidade. Porque o Rei da Glória está aqui com toda a sua majestade. As suas vestes resplandecentes. Olhos como de fogo. Basta um olhar desse para mim e para você. Para o nosso coração queimar novamente. Basta um olhar desse para o nosso coração queimar novamente. Basta um olhar. Agora você imagina a brasa tocar na sua boca. Essa brasa está tocando agora. E a hora que essa brasa tocou na boca de Isaías, a Bíblia fala que foi expiado o pecado dele. Precisava sentir dor. Precisava ser constrangido com a glória de Deus. Naquele momento, ele viu um culto da eternidade. Nós precisamos entrar aqui e ver esse culto acontecendo. Aleluia! Nós precisamos entrar aqui e sentir Deus ministrando no nosso coração. Nós precisamos entrar aqui e ver o mover da glória de Deus. Enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, tanta coisa está acontecendo. Anjo sobe, anjo desce. É resposta de oração, aleluia. Cura. Você está sentadinho na cadeira, mas você não tem imagem. Nossa, meu Deus, é muito lindo. Abre os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais. Ele não ficou preso naquele sepulcro. Ele não ficou preso no madeiro. Ele tem liberdade para agir. Só dele passar nesse corredor aqui, ó, a glória dele vai te tocando, vai te alcançando. Basta ele passar. Precisamos ter fé. A mulher do fluxo de sangue arrastando, sem força, humilhada, improvável. Mas ela foi arrastando. Sabe o que ela falou? Eu vou sair de casa hoje. Eu vou enfrentar a multidão. Mas eu vou tocar apenas na orla do vestido dele. Sabe um pedacinho lá na barrinha? Isso é fé. Isso é fé. O que mais você quer ver? Não basta o sacrifício dele na cruz? Ainda quer mais? O que mais? Ele não precisa te provar nada. O sangue dele já provou tudo. Eu vou sair de casa hoje arrastando, mas eu vou enfrentar a multidão e eu vou tocar. Eu tenho certeza que quando eu tocar eu vou ser curada. Esse mal vai sair da minha vida. Para de ficar esperando alguém pôr a mão na sua cabeça. Toque você nele. Nós temos a mania de ficar esperando só os outros fazer por nós. Se aquela mulher estivesse esperando, a mulher do fluxo de sangue estivesse esperando até hoje, já tinha morrido há muito tempo. Até os médicos já estavam usurpando o dinheiro dela tudo. Ela já não tinha nem mais o que gastar. Rejeitada, humilhada. Mas o dia que ela tomou a decisão de ir ao encontro de Jesus Cristo Nazareno, vivo e ressurreto, sabe qual foi a frase que ela ouviu? Aleluia. Aleluia. Vai em paz, filha. Filha, para quem não tinha nem identidade, a tua fé te salvou. A Bíblia fala que imediatamente quando aquela mulher toca num pedacinho de pano, com tanta fé, ela foi curada. A hemorragia estancou. Mas Jesus é aquele que faz acontecer. Naquele momento saiu virtude dele, porque houve fé. Houve fé. No momento que saiu virtude dele, ele fala: alguém me tocou. Foi um toque diferente. Ele já passou aqui, não sei quantas vezes. Será que alguém já tocou?
Será que até agora você não reagiu para tocar? Por quê? Ele já passou aqui várias vezes. Toca. Não tenha medo, enfrenta. Enfrenta a multidão. Enfrenta o medo. Enfrenta a timidez, mas toca. Não saia daqui essa noite sem tocar nele. Mas não toca como Tomé não, duvidando, viu? Toca pela fé, como a mulher do fluxo de sangue. Aleluia! Isso é coração queimar. Isso é estar em Jerusalém. Isso é viver aquilo que Deus tem para nós. Isso é viver um culto sobrenatural. O dia que nós aprendemos a cultuar verdadeiramente, nós vamos desprender das quatro paredes. Se nós queremos a chama acesa do Espírito Santo, tem que haver coisas novas, diferentes. Precisamos desprender da nossa razão. Nós acostumamos cantar o louvor. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder. Mas o que nós fazemos para viver o algo novo? Ah, não, estou decepcionada, vou voltar para Emaús, é melhor. É melhor distanciar. Volto para lá é pequenininho, vamos ficar lá no cantinho. Já tem muita gente lá, vamos voltar. Acha mais fácil voltar para trás do que ter uma atitude nova. Deus hoje está te dando uma mente nova, uma atitude nova. Toca nele. Toca nele para o seu coração aquecer novamente. O coração dos discípulos só foi aquecido novamente porque andou com ele, ouviu a voz dele, convidou para entrar na casa deles, comeu do pão que ele ofereceu. Se eles estivessem esperando algum homem para fazer isso, eles estavam em Emaús até hoje. Mas Jesus foi lá resgatar eles. E com os olhos abertos, eles voltam para Jerusalém. Aplauda o Senhor. Eles voltam para Jerusalém. E sabe o que eles encontrou lá em Jerusalém? Os 11 discípulos reunidos, celebrando a ressurreição de Jesus. Eles voltam para lá. E com a certeza no coração, daqui nós não saímos mais. Daqui nós não saímos mais, que se nós sair, nosso coração vai ficar frio. Nós vamos morrer espiritualmente. Eles tiveram discernimento e volta, e a festa é completa. Jesus hoje está resgatando discípulos, e a festa aqui hoje está sendo completa para a honra e glória do nome do Senhor. Talvez você olhe para um lado e olhe para o outro e fala assim: ah, mas eu já conheço todo mundo que está aqui. Como assim o Senhor está resgatando o discípulo? Talvez os discípulos estão se perdendo na própria casa de Deus. Aleluia! Não adianta estar sentado na cadeira com o coração frio, não. Não adianta. Ele está resgatando discípulos hoje, abrindo os olhos espirituais, fazendo a chama queimar, fazendo a chama arder. Aleluia! É motivo de celebração. Verdadeiramente Cristo ressuscitou, e nós somos prova viva da ressurreição dele, porque ele está vivo. Aleluia! Aplauda o Senhor e coloque-se de pé. Aleluia! A irmã Márcia vai preparar para cantar um louvor. Nós vamos cantar esse louvor de todo o nosso coração. Você vai buscar uma experiência que você às vezes ainda não buscou. A experiência de tocar nele. A experiência de convidar ele para entrar verdadeiramente dentro da sua casa. A experiência dele partir o pão e te entregar. O decanta lá mais, turei, decanta lá mais. É o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abre o seu coração.
Deixa Ele te visitar através do louvor. Deixa Ele te visitar com a presença dEle passeando aí no seu meio. Aleluia! Não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Levanta as suas mãos, aleluia. Único, tu és o único, incomparável é na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Glória a Deus, aleluia. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável é na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável é na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. A voz dele te chamou e te salvou, aleluia. Tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável a minha vida. Meu coração, Senhor, não cabe outro amor. Eu declaro isso, Senhor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o Nós declaramos isso, Senhor, nesta noite. Incomparável é a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho, Senhor, é tudo teu. Aleluia. Aplauda Ele, aleluia, aleluia. Dê honras a Ele. Não cabe outro amor no nosso coração. Ele é único. Ele é único, digno de toda honra, de toda glória. Repete, Márcia. Único, tu és o único. Faça como coral de anjos. Vamos ver o culto que Isaías viu. Vamos ver o culto
em minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que penso é tudo teu. Irresistível, irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível, irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível é tua voz a me chamar. Os dois discípulos que estavam com o coração frio, quando ouviu a voz de Jesus, quando ouviu a palavra de Jesus, não resistiram, voltaram para Jerusalém. Aleluia! Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia, tu és único, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podemos assentar rapidamente, quando a gente vai dar os breves avisos e já partir para a oração, em nome de Jesus. Irmãos, só avisando, prestando os avisos aos irmãos. O pastor Tiago hoje está ausente, igual eu comentei mais cedo, e ele foi pregar na igreja Betesda, lá em Bom Despacho, do nosso amigo pastor Júnior. Então por isso que ele não estava presente aqui.